O que é exatamente o burnout? É uma condição que qualquer indivíduo pode vir a desenvolver no contexto profissional. O profissional chega ao limite físico e mental, ao ponto de já não conseguir então ser produtivo, exercer as suas funções, ter aí a sua saúde salvaguardada. Quais são os sinais, por exemplo, de alerta para as pessoas? Cansaço. A pessoa dorme cansada, acorda mais cansada, como se não tivesse dormido, mas já dormiu sim. Começa a ter dificuldade de adormecer, pode permanecer no sono, quer dizer, manter o sono. O ciclo do sono é muito curto, dormiu, 2 horas depois já despertou. Eu tinha uma empresa e era uma empresa de segurança informática, que já por si é uma coisa também com bastante stress, e tinha os meus clientes eram bancos, companhias de telecomunicações e coisas assim do género. Eu trabalhava basicamente 16 horas por dia, todos os dias. Tentei a certa altura vender a empresa, a outra empresa, aquilo não correu muito bem, e pronto, aquilo foi um stress do caraças, e chegou um dia em que eu simplesmente não conseguia mesmo atender o telefone. Quando o telefone, lembro-me, o telefone começou a tocar e eu comecei a chorar, não conseguia atender sequer mais o telefone, e aí fui completamente abaixo. Fisicamente tem muitos sintomas, e os sintomas também vão variar de pessoa para pessoa, mas nós vamos notar o nosso físico sobrecarregado, resumindo em cansaço. Pode doer tudo, pode doer qualquer coisa, doer cabeça, doer braço, prender ombro, prender perna. Nós temos de ficar atentos. Tem a questão da gastrite, a questão intestinal acaba sendo afetada. Depois vamos olhar para a questão a nível psicológico. Também tem os sintomas psicológicos, ficamos mais ansiosos, a irritabilidade. E a irritabilidade leva-nos a pensar numa característica da síndrome de burnout, que é a... Burnout ou síndrome de burnout, para muitos também considerado o mal do século. Já ouviu falar? Para você, já te sentiste exausto no teu trabalho, super cansado ou até desmotivado, mesmo a fazer alguma coisa que tu gostas e amas? Já ouviste falar sobre qual é a diferença do stress e o burnout? É um nome comum para ti? Hoje vamos ter aqui um painel recheado com 2 especialistas e, claro, como sempre, o nosso belga, o chocolate branco, para nos ajudar a falar sobre esse tema. Já agora, vou começar a apresentar os meus convidados. Do meu lado direito está a doutora Eugênia. Boa noite. Muito boa noite. A doutora Eugênia é psicóloga clínica. Da saúde. E da saúde, pois é. Eu até deixaria a doutora se apresentar para que eles possam entender um pouquinho mais do trabalho da doutora. Eu sou psicóloga clínica e da saúde clínica, porque lido com patologias, psicodiagnóstico e psicoterapia. Mas psicólogo da saúde é aquele que faz programas de intervenção, de prevenção. Okay. Não tanto diante da patologia, mas prevenir a patologia. Então eu estou especializada nestas 2 áreas. Ou seja, para não ter burnout, procuramos a doutora. Isso. Ou fazemos uma intervenção na empresa para evitar burnout dos seus funcionários. Top. A outra convidada, vocês já conhecem, já é psicóloga da casa, doutora Alice Conga. Mais uma vez, bem-vinda de volta. Ela também vai voltar a se apresentar para quem não viu o episódio passado. Isso. Boa noite e obrigada por mais uma vez trazerem-me para discutir um tema tão importante. A Alice é psicóloga clínica e formadora profissional. Trabalho diretamente com atendimento clínico, psicoterapia e com contexto corporativo mesmo, que é lá onde nós encontramos, né, os burnouts. Trabalho no contexto corporativo para formações e sempre nesse contexto encontramos muitos sinais que vamos aqui discutir. Top. Just, eu não tenho que te apresentar. O microfone é teu. É? Pronto. Então vamos a isso. Eu sou Just, sou o belga aqui da casa. Sou neste momento atleta veterano, treinador de atletismo e até ultimamente professor interino. Estou aqui, acho que também parcialmente porque já passei por um burnout numa outra vida minha.
no início do século, digamos. Top. Ou seja, o que eu quis dizer é que ele faz muitas coisas. Então, Algumas. eu vou abrir logo para conseguir situar os nossos ouvintes, para quem só nos ouve e para quem nos assiste, claro, no YouTube, Instagram, dizendo ou tentando perceber com as nossas especialistas. Doutora Alice, o que é exatamente o burnout? Ok. Burnout ou síndrome de burnout vai ser considerado então uma condição, né, de esgotamento mental e físico ocupacional, tá? Relativamente ocupacional. Isso quer dizer que diz respeito ao contexto de trabalho. É uma condição que qualquer indivíduo pode vir a desenvolver no contexto profissional. Esgotamento exatamente porque o profissional chega ao limite físico e mental. A própria terminologia refere-se ao esgotar-se, chegar ao fim, perder energia a nível físico e psicológico ao ponto de já não conseguir então ser produtivo, exercer as suas funções, ter aí a sua saúde salvaguardada. O burnout é uma condição que nos últimos tempos se verifica muito, não é ainda considerado uma doença, mas uma condição que já precisa da devida atenção, porque já vamos vendo a nível social muitos casos, muitas situações de esgotamento, que normalmente é confundido com o estresse, e como falávamos antes do programa iniciar, as pessoas, pronto, estou cansado, estou só estressado e não conseguem ainda identificar a diferença, e na verdade o burnout vai ser mesmo um estresse crônico, né? O estresse crônico, aquele que leva tempo ou já está numa fase em que o indivíduo já não consegue gerenciar e vai vivendo então com muitos sintomas físicos e mentais. Agora, só para conseguir entender, então, doutor, o burnout é uma forma de estresse. Eu diria que é o pico do estresse. Porque o estresse, nós vemos que existem dois tipos de estresse. Um estresse funcional e disfuncional. Um estresse saudável, que nós até chamamos de eustresse, né? Aquele estresse que eu tenho um exame e me esforço em estudar, não deixa de ser estresse, mas depois eu faço a prova e aquilo passa. E tem aquele estresse disfuncional que permanece, que me deixa desestabilizada, que até pode baixar a minha imunidade. E burnout surge como o pico desse estresse disfuncional. Uau. Portanto, é o pico ou quando o corpo ou a cabeça, no fundo somos um, né? É a mesma coisa, não aguenta mais o stress, não? Como se diz, seja, esturricou, a cabeça esturricou. Rebentou, exatamente. Sim, em inglês é mesmo esturricar. Que é mesmo burnout. Já foi. Queimar-se até o fim. Exato. E mesmo já depois, porque assim, eu com um simples stress, que não é burnout, eu posso, a partir do momento que começo a fazer exercício físico, comer melhor a hora, dormir a hora, eu posso superar este stress. Mas, no entanto, quando já chega burnout, já a coisa é bem mais isso, séria. eu vejo sempre stress, como atleta e como treinador, stress é uma coisa necessária para evoluir. É motivadora. Mas tem que haver sempre descanso. Depois do stress para poder ter essa evolução, senão não acontece e vai acumulando. Vai acumulando e depois chega ao pico e aquilo esturrica, não é? Exato. Mas a doutora Alice estava a reiterar muito o fator corporativo. Sim. Ou seja, burnout é um tipo de estresse que só é qualificado quando é gerado no ambiente de trabalho ou pelo trabalho. Pelo excesso de trabalho, muita pressão no trabalho. Sim. E socialmente não acontece? Tipo no seio da família, por exemplo? Imagino que há pessoas que, por exemplo, qualquer trabalho pode levar a isso. Mesmo tipo a empregada em doméstica pode ter um burnout. Ela está a trabalhar. Não é bem corporativo, mas pronto, tem que ser a trabalhar. Tem que ser emprego. Emprego porque tem a ver com a remuneração primeiro. Eu perco a remuneração. Eu posso me afastar do irmão. Eu posso sair da casa de um pai. Mas se eu sair do emprego, posso ficar sem a remuneração. A necessidade básica do trabalhador.
quando põe em risco, aí sim nós começamos a desenvolver essa ansiedade, porque no fundo é medo, é ansiedade que leva a burnout. Mas Sim. É muita demanda e eu não estou a ver como fazer, não estou a conseguir me organizar, porque em casa veja que você pode muito bem organizar-se, mas hoje eu não limpo aqui, hoje eu não faço aqui, percebe? Já a empregada doméstica não pode fazer isso. Pois, imagino. Eu imagino também algumas esposas também não podem fazer isso, não? Mas Será? isso é por culpa do marido que tem, né? Já é outra coisa. Mas, na verdade, e faz todo sentido o que a doutora Eugênia trazia, o burnout, a terminologia, ela é única e exclusiva para o contexto de trabalho mesmo, o exercício de uma função. Agora, quando nós quisermos falar de esgotamento mental, nós podemos até usar essa terminologia para, por exemplo, mães que estão sobrecarregadas, tem aí o gêmeo, tem puxa daqui a colar, muito trabalho. Ali nós podemos usar a terminologia esgotamento, cansaço, estresse agudo, crônico, mas a terminologia síndrome de burnout é única e exclusiva para ser aplicada no contexto de trabalho, organização e empresa. Só. ok. Ok. Porque eu já vi pessoas terem muito estresse com o fato, por exemplo, é mãe recente, as tarefas de casa, o filho às vezes tem trauma pós-parto, alguma coisa, e no nosso contexto, meros mortais, achamos que a pessoa teve um esgotamento e também, hoje em dia, como a expressão é conhecida, eu achava que poderia ser chamado de burnout. Pois. Então, nessa situação, é um diagnóstico diferente, também pode ser um diagnóstico mental, mas não burnout. Não burnout. burnout, Não sim, burnout. sim. Temos mesmo de diferenciar. Sim. Não se misturam. Burnout tem mesmo, por isso é que era importante olharmos muito para a questão do trabalho, como é que é a funcionalidade do trabalho e suas especificidades para podermos entender o burnout. Agora, quando é fora de trabalho, vamos buscar outras terminologias, seja ela qualquer que a gente quiser, depressão, ansiedade, esgotamento, mas não aplicamos a terminologia de síndrome de burnout, só se for na empresa. Na vossa experiência, quais são as profissões assim então com mais sujeitas a burnout? Primeiro os médicos, Isso. que Profissionais de têm que saúde. lidar com a vida e a morte. Ok. Polícias, Faz que têm sentido. que estar em situações de perigo a tempo inteiro e tirar os outros do perigo também. Os professores. Isso. Os professores Já estou a sentir. Comecei há 4 semanas, já estou a sentir. Sim, são as profissões mais susceptíveis por conta do contacto humano direto. social. Inclusive, o primeiro estudo sobre burnout foi feito mesmo em profissionais de saúde, né? Porque são profissionais que estão mesmo muito expostos a muito risco, muito perigo, muito estresse, mas não significa que outros profissionais não vão desenvolver, não experimentem, né? Mas esses em específico, a educação também. Inclusive, temos escalas para medir o burnout específica para a saúde, específica para a educação e depois temos uma terceira que é para qualquer profissão. Isso já diz alguma coisa sobre as profissões que mais acabam E sendo quais são afetadas. as profissões? O Yusuf perguntou as mais suscetíveis. E quais são as menos, as mais seguras? As menos suscetíveis, eu vou dizer, cabeleireira, por exemplo. Está nas calmas. Manico. Vamos aprender a fazer penteados. Fofoca em dia, É todos mais os dias. leve ali, né? Sim. Na verdade, tem a questão também da própria responsabilidade do trabalho. Imaginem lá, médico, lidar com a vida. Qualquer erro eu posso matar. Não que no cabeleireiro também um erro assim Não estraga o cabelo. não estraga o cabelo, né? Mas a componente vida e depois a própria medicina já é cansativa os anos todos, a saúde no geral, os anos todos de formação, depois a aplicação. Então, essas são profissões Depois bem tem mais... aquela questão da demanda, né? A toda Exatamente. hora e momento entra alguém, Entra alguém. precisando deles. Agora, numa outra profissão, vamos supor, atendente de uma loja, nem a toda hora e momento, a não ser naqueles momentos de saldo ou coisa parecida. Sim, sim. Mas sim, tipo, alguns restaurantes. O médico está constantemente nessa situação de pressão, porque o burnout surge por pressão do trabalho. Isso. Muita pressão, o médico está constantemente sob pressão. O policial também, o facto de estar na rua já corre perigo. Até esses nossos mesmo. Eu acredito que sim, sabe? Uma das causas de morte indevida feita por policiais muitas vezes é resultado de burnout. Ok. Uau. Sim.
é que as pessoas não percebem que eles estão constantemente sob perigo. Eles próprios correm perigo e assim como também têm que proteger os outros do perigo. Então, isso pressiona-lhes. E quando estão constantemente na rua a interpelar situações, a acudir situações e etc. Chega um momento que eles precisam de ajuda. Ignoramos isso, achamos que não, eles estão no bem bom, estão na boa vida. Mas imagino, como estamos a falar de polícias, né? Mas acho que em todos os casos não deve depender só da profissão, né? Deve depender da personalidade da pessoa também, se é suscetível a interiorizar muito o stress e não conseguir ultrapassar, ou a levar as coisas muito a peito ou não. Há pessoas que não estão-se a marimbar, né? Pronto, para usar o tempo, essa questão é muito interessante e na componente do burnout precisamos responsabilizar as duas figuras. Por exemplo, como é uma questão de trabalho, nós responsabilizamos a entidade empregadora, tem a sua responsabilidade no bem-estar do colaborador e o próprio colaborador também é responsável pelo seu bem-estar. Então, nós vamos pensar que tanto o colaborador quanto a empresa, os dois jogam um papel preponderante para o bem-estar. Então, existem sim pessoas que, imaginemos, trabalham sobre o mesmo contexto, mesma pressão, mas um vem a desenvolver e o outro não. Então, nós vamos ver questões de personalidade, toda a estrutura, o estilo de vida vai todo a ser também levado em conta, né? Então, essa questão faz muito sentido, porque às vezes é como é que a pessoa é, qual é o estilo de vida, quais são os seus fatores de risco e vulnerabilidade que vão fazer muito sentido na hora de analisarmos se está susceptível ou não a um burnout. E depois temos de ter em conta também a questão da própria maturidade emocional do indivíduo, porque quem tem a sua inteligência emocional desenvolvida, normalmente sabe lidar com o stress, porque é uma das componentes dentro da inteligência emocional. Então, podemos estar os dois na mesma empresa a sofrer a mesma pressão, mas a mim não me faz nada porque eu sei como lidar com esse stress. Okay. Exatamente. Mas, e quais são os sinais, por exemplo, de alerta para as pessoas que pode estar a desenvolver um burnout? Cansaço. A pessoa dorme cansada, acorda mais cansada, como se não tivesse dormido, mas já dormiu sim. Dores de cabeça, dores na nuca, pescoço, vai prendendo, contraturas, assim chama-se, né? Muitas contraturas. No peito, aquela pressão no peito ou palpitações, normalmente são também sintomas da ansiedade, né? Como eu dizia, burnout vão de mãos dadas, né? Tem muito a ver com a ansiedade. Então, a pessoa vai tendo... E depois começa a ter dificuldade de adormecer, ou de permanecer no sono, quer dizer, manter o sono. O ciclo do sono é muito curto, dormiu, 2 horas depois já despertou e vai adormecendo. Em vez de ter uma noite tranquila de sono, vai adormecendo e acordando. Acho que a parte do sono acho que é importante está a falar nisso, porque há muita aquela cultura de só dormi 4 horas, estou a trabalhar de novo, estou bem, está bom, não sei das quantas, e que é a pior coisa que a gente pode fazer, né? Exatamente. Sim. No teu caso, Yus, já tenho medo de falar do meu caso, porque parece que não tenho inteligência emocional. tu disseste bem no princípio, é na outra vida, não tinhas inteligência lá, mas hoje olhando para trás, quais eram os sinais que hoje tu sabes que tu ignoraste? São exatamente essas que estava a falar. Eu posso dar assim um pouco de contexto, né? Foi noutra vida, vivia em Portugal naquela altura, e eu tinha uma empresa, tinha sete pessoas ao meu cargo, né? Como dizia, e era uma empresa de segurança informática que já por si é uma coisa também com bastante stress, e tinha os meus clientes eram bancos, companhias de telecomunicações e coisas assim do género. Eu trabalhava basicamente 16 horas por dia, todos os dias. Uau! Bom trabalhador para o patrão. Mas pronto, foi naquela mudança, as coisas depois do ano 2000, depois houve uma consolidação do mercado e tentei a certa altura vender a empresa, a outra empresa, aquilo não correu muito bem, pronto, aquilo foi um stress do caraças, e chegou um dia em que eu simplesmente não conseguia mesmo atender o telefone. Quando o telefone, lembro-me, o telefone começou a
tocar e eu comecei a chorar. Não conseguia atender sequer mais o telefone. E aí fui completamente abaixo. E então, mas pronto, ignorei durante muito tempo os sintomas, né? E eu sempre a pensar que não, pronto, que ia aguentar, que aguentava tudo e depois ia poder descansar um pouco. Só que mesmo nos períodos que tinha para descansar, não descansava. Né? Exatamente. Se calhar levava o trabalho para casa e tudo. Sim, um pouco. Eu trabalhava em casa na maior parte do tempo. E não conseguia separar bem as coisas. Eu tinha a empresa noutra cidade, eu ia lá todas as semanas, várias vezes, mas normalmente trabalhava em casa. Geria em casa. E quando trabalhamos em casa, a tendência é exagerar nas horas de trabalho. Não separar o lazer do trabalho e pronto. É engraçado que disse que na época de Covid as estatísticas de pessoas que tiveram burnout foi bem maior do que o normal, exatamente porque todo mundo fazia teletrabalho. E às vezes nós achamos que a trabalhar em casa tens aquela liberdade toda hora a sair. Não, mas... é assim, trabalhar de cuecas não quer dizer que não estás com stress, né? Essa é boa. Não são duas coisas. Tem razão. Pois. Eu lembro que no Covid eu trabalhei muito nos 3 primeiros meses. Trabalhei demais e mais horas do que o normal. Na altura estávamos a preparar aulas para serem dadas online, tínhamos que fazer a gravação, tínhamos que fazer a programação e estávamos a fazer a reformulação dos conteúdos programáticos. Olha, aqui, eu sentava-me no computador de manhã, era para sair 23 horas, mas normalmente num trabalho a gente não faz isso, pois né? Pois em casa está tudo bem. Em casa tem esse risco. Pois. E quando é que a pessoa deve pedir ajuda ou procurar ajuda? Porque eu entendo que muitas pessoas realmente levam dessa maneira. Tu não notas e muitas das vezes, como temos essa pressão de que tens que entregar, tens de fazer e ainda o Justo, é como o Justo falou, eu sou forte, dormi só 2 horas, dormi só 4 horas, mas estou pronto para ir. Quando é que essa pessoa... Posso acrescentar uma coisa? Para mim, acho que um dos fatores mais importantes para mim, para ficar tão estressado, é que sentia muita responsabilidade por aquelas 7 pessoas que estavam a trabalhar comigo. Pois. E que dependiam, digamos, né? Entre aspas, de mim. E então a ideia de ficarem desempregados ou de perderem, de eu falhar, não é? Era demais. Então a única coisa que conseguia fazer era trabalhar mais e mais. Exato. Sim. E essa questão que é colocada quando pedir ajuda vai nos levar a pensar, voltar à questão dos sintomas. Nós vamos buscar ajuda quando nós identificamos que nós não estamos no nosso estado comum, aquele de normalidade. E por isso é muito importante a questão do autoconhecimento. Ali se precisa saber quem é, como é que ela normalmente age, para conseguir identificar quando as coisas mudarem. Então eu tenho de estar atenta ao meu corpo. Fisicamente tem muitos sintomas e os sintomas também vão variar de pessoa para pessoa, mas nós vamos notar o nosso físico sobrecarregado, resumindo em cansaço. Pode doer tudo, pode doer qualquer coisa, doer cabeça, doer braço, prender ombro, prender perna. Nós temos de ficar atentos. Tem a questão da gastrite, a questão intestinal acaba sendo afetada. Depois vamos olhar para a questão a nível psicológico. Também tem os sintomas psicológicos, ficamos mais ansiosos, a irritabilidade. E a irritabilidade leva-nos a pensar numa característica da síndrome de burnout, que é a desrealização, aquele ceticismo em relação ao trabalho. O trabalho deixa de ser prazeroso, perdemos o interesse, começa a dar raiva mesmo, literalmente falando. Você olha para tudo aquilo à sua volta e não tem mais piada, não tem graça. Então são sinais muito importantes a serem levados em consideração. Eu sempre achei o meu trabalho interessante, gostava até da interação com os colegas, mas agora tudo me irrita, me incomoda. Só de pensar que eu tenho de acordar para ir trabalhar, eu já estou incomodada. A questão do final de semana, basta ser domingo, tarde, já começar a pensar que eu tenho de ir trabalhar, já vem todo um excesso de preocupação. São sinais muito importantes a serem levados em consideração para buscar ajuda. Nós não podemos buscar ajuda só quando já queimou tudo, já explodiu. Não pode ser só assim. O problema às vezes pode ser que nós próprios
estamos só semi-conscientes, digamos. Eu acho que não serão as mesmas pessoas que sofrem de burnout que ignoram também os sintomas, como estava a dizer, que não têm a inteligência emocional suficiente para dar conta dos que não estão bem, não é? Sim, E não terão que ser outras pessoas à volta delas darem a tipo conta. a dizer tim, 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 oh, Acorda, não estás normal. Para aí, Não, vai só. bem, um bom líder consegue dar conta disto nos seus colaboradores. Diz, esse colaborador sempre foi bom nisto e agora está mais desconcentrado, já falha mais. No meu caso, eu era o líder. Nesse caso, eras o líder, pode ser que os seus colaboradores pudessem te ajudar nesse sentido e dizer, olá, ultimamente notamos que pareces mais cansado, ou coisa parecida. Ou a pessoa que estiver a viver consigo. Notar que está mais irritado, que depois de comer já se sente mais desconfortável, isso já os problemas gastrointestinais que a doutora falou, ou está sempre a queixar-se de dor de cabeça, dor na nuca, etc. O sono, sim, temos que começar a ver isto. Está a dormir pouco, você dormia bem, então o que é que se passa? Pois. Aí começamos a pensar no como contrapor. Sim. Perceber, é importante perceber que eu estou numa situação de estresse. E provavelmente esse estresse vai me afetar. E tenho de ficar atento aos sinais. Sim. Isso é que é importante, a pessoa perceber isso. Sim, e é verdade que a nossa rede de apoio, os colegas, familiares também consigam nos dar um toque. Olha, tem estado diferente, tem estado mais agitada. Então a resposta é sim. Mas essa responsabilidade não deve ser do outro. Há vezes que nós, claro, passa despercebido porque estamos naquele flow, temos que entregar resultados, muita produtividade e não nos apercebemos. Porém, repito, autoconhecimento. Eu preciso saber quando é que eu já saí do freio, daquilo que é o normal para a Alice. E quando sozinhos, e daí já chamar a atenção, nós não conseguimos perceber. Por isso é que nós temos mesmo as pessoas. As pessoas servem também para nos dar um toque. Tu não estás normal, faz uma pausa. E não terá aquela metáfora que eles dão sempre, né, do sapo que está a ser fervido aos poucos, né? Isso salta. E não salta da adapta, água. isso. Tu atiras um sapo à água a ferver, ele salta logo. Se tu metes em água fria, começa a aquecer, ele fica lá dentro até O morrer. corpo vai se adaptando à temperatura e ele não nota. E por acaso não conhecia esta. Tem. O sapo numa panela quente não salta, ele se adapta, vai se adaptando àquela temperatura até quase a morte, né? Exato. E quando já não consegue saltar aí, já era. Então, não sei Também até que ponto é que os próprios sintomas depois não se tornam aquilo que Quase já normal. estamos habituados a acostumado. isso. Então, Sim, pode-se mesclar, sim, senhora. Pode, sim, senhora. Por exemplo, um médico está habituado à pressão do hospital. Principalmente os nossos hospitais estão sempre abarrotados. Está habituado àquele estresse, àquela pressão. E ele vai achando tudo normal. Hoje estou cansada, mas também ontem já estive cansada. Ai, dói-me o pescoço, mas também... exatamente isso, né? É muito trabalho Ainda também. por cima é médico, devia saber que não estava bem. Mas ele Os pensa médicos, que faz para parte. eles mesmo é complicado. Sim, os médicos são as pessoas menos saudáveis do mundo. São muito sacrificados, é verdade. Então, E não podemos esquecer os enfermeiros, né? Sim. Por isso generalizar Não, mesmo olha, profissionais de saúde. O enfermeiro sim. vive também É aí. melhor dizermos... Vocês também. Os profissionais de saúde, a doutora tem razão. Profissionais de saúde, porque o enfermeiro tem tanta pressão quanto o médico. Às vezes até mais. Porque é o enfermeiro que vai atender o paciente na cama, não o médico. O médico só vai para ver o que é que se passa de facto com a patologia. Quem cuida no todo... É o enfermeiro que dá enfermeiro, banho, né? medicação, acorda, é sempre o enfermeiro. Então, é muita pressão e a pessoa vai achando que tudo é normal. É preciso perceber esses sinais. Tudo bem, o teu trabalho é de muita pressão, mas o que é que eu faço? Estratégias de coping para esse estresse que é o meu pão de cada dia. O que é que eu faço para desanuviar? Antes de entrar nessa da prevenção, eu estava a falar sobre os sintomas e tudo isso. E veio-me algo pessoal, não meu, mas de pessoas que eu conheço, em que são uma delas super profissional, muito focada e tudo mais, e que infelizmente nos últimos tempos também perdeu alguém muito próximo. Mas mesmo antes disso, a pessoa já se queixava um pouquinho de cansaço e alguma exaustão e tudo mais. Mas como perdeu essa pessoa próxima,
é uma pessoa que tem aquelas trocas de humor constante, o sono já não é regular, o cansaço é noutra atmosfera, mas é fácil para todos nós que estamos à volta a olhar apenas como isso tudo é reflexo porque ela perdeu alguém muito próximo. E eu queria agora saber, é possível essa pessoa desenvolver um burnout pela mistura dos dois, não só da pressão e tudo que já estava passando no trabalho e essa perda ter acentuado mais os sintomas, ou nesse caso seriam dois diagnósticos completamente diferentes? Bem, se tivesse que ir no consultório, numa primeira fase eu ia lidar com o luto dele, né? E depois estaria em condições de lidar com a outra parte, que ia ver se realmente é burnout ou não, né? Ok. Sim, porque o luto também tem os seus próprios sintomas depressivos e etc. Eu tinha que tratar primeiro daqueles sintomas depressivos para ver o que é que está por baixo. Ok. E por falar em sintomas depressivos, eu pessoalmente tenho tido algumas depressões recorrentes durante a minha vida. Qual é a relação, digamos, entre ou vê mais pessoas são suscetíveis à depressão terem burnout ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Olha, a síndrome de burnout, ela pode levar o indivíduo a desenvolver outras psicopatologias, comorbidades, e os transtornos depressivos são uns deles que vão estar ali. Isso porque depois, como já vimos aqui, não há uma gestão do estresse que é crônico, e um ponto que é importante trazer ainda na sintomatologia, nos sintomas ou sinais, é a baixa produtividade do indivíduo. A produtividade dele começa a cair, começa a olhar para si depois, tem aquele sentimento de inutilidade, eu não sou tão bom, eu não dou nada para a empresa. E isso vai desenvolver ou desencadear tristeza, desmotivação, e uma coisa vai levando a outra até o desenvolvimento de um transtorno depressivo. Então pode-se dar ao caso de a síndrome de burnout levar a outra condição, que é a depressão. E se experimentar uma vez o transtorno de depressão major, que é aquela... É o que eu tive mais recentemente. Sim, a probabilidade de ter uma segunda também existe. É maior. Mas se experimentar uma segunda, então aumenta a probabilidade para 75%. Se te experimentar uma terceira, 90%. Então pronto, é isso. Neste caso é isso, e uma coisa não terá nada a ver com a outra, provavelmente. Aumenta, basta que haja algum conflito na sua vida capaz de desencadear uma outra crise depressiva. Porque já teve antes, então qualquer outra situação que aconteça na sua vida pode acordar ali. Agora, a necessidade sim de encontrar mecanismos para definir. Quer dizer, vai ao psicólogo, faz a psicoterapia e começa a encontrar formas de contrapor. Aí tem uma questão sobre isso. Aliás, duas. A primeira é, para uma pessoa como Just, que já teve burnout, como prevenir um segundo ou desenvolver uma segunda patologia que pode ser desencadeada exatamente por já ter tido o burnout? E a segunda questão seria, para quem nunca teve, trabalha com pressão, todas essas condições que são propensas para ter um burnout, como prevenir? Eu gosto de pensar nas dimensões do desenvolvimento humano, biopsicossocial e espiritual, vou colocá-lo ali também. Eu preciso começar a entender que eu sou uma pessoa com muitas dimensões. Fisicamente tenho uma estrutura, psicologicamente eu sou um ser sociável e ainda tenho a minha componente espiritual. Então eu preciso lembrar sempre que existem aspectos que são prioridades. E quando nós falamos de bem-estar, de saúde mental, física, as pessoas acham que tem muita ciência por detrás disso. Mas estar bem é através de hábitos simples, muito básicos, que deviam ser implementados na nossa rotina com muita normalidade, muita facilidade, mas nós temos muita resistência a cuidar de nós, que já vamos talvez entrar para esse prisma. Então, como é que eu faço para evitar? Eu preciso me conhecer,
Primeiro, identificar os sinais de que eu já tive uma primeira... Vamos pensar em quem já teve. Já tive a primeira vez, tive a crise, busquei ajuda. Os profissionais aqui também têm um papel muito importante, principalmente psicólogo, na questão da psicoeducação, principalmente se trabalhar com TCC, que é a teoria cognitiva comportamental, psicoeducar o paciente, ensiná-lo, instruí-lo de que essa condição foi desenvolvida por A, B, C, D e que nós temos de ter toda a estrutura de atenção para que ela não volte a acontecer através de hábitos mais saudáveis, uma postura diferenciada. Por outra, a empresa também é chamada. Qual é a cultura organizacional aqui desta casa? Como é que a liderança funciona? Qual é a estrutura da minha equipa? Porque, ok, eu como colaboradora estou a cuidar de mim, já treino, já faço tudo de bom, mas chego na empresa, ainda sou obrigada a ficar até depois da minha hora de saída, não tenho hora de almoço. Se a empresa também não criar estruturas para manter a saúde do colaborador, então estaremos a ser inúteis. Por isso é que um paciente com burnout, ele precisa ser afastado. Se o diagnóstico estiver lá todinho, muito bonitinho, organizado, ele tem de se afastar pelo menos num período que lhe dá tempo de se organizar, e a empresa precisa ser alerta e responsabilizada, porque se esse indivíduo decidir voltar, é a mesma coisa que nada, porque a instituição ainda continua naquela dinâmica que não é boa, com a mesma política. Para quem nunca teve, precisa começar e esse veículo é muito importante, buscar informação. Todo mundo hoje quer ser muito produtivo, todo mundo hoje quer chegar em algum lugar, eu quero ser boa, eu quero entregar resultados. Nós temos de lembrar que somos humanos e o nosso corpo tem limite de tudo. E eu também gostaria de acrescentar na linha de pensamento da doutora, é que uma vez que nós percebemos que a empresa tem muita demanda, nós temos que nos organizar. Isso passa por uma organização pessoal e da própria empresa. Organização de trabalho, gestão do tempo. Faça uma formação sobre isto. Certíssimo. Existem muitos métodos para nos organizarmos. Por exemplo, eu se tiver que fazer um trabalho, eu tento usar, vou dar aqui só um exemplozito de Pomodoro. Pomodoro. Aquele 25 minutos, 20 Certo. Exato. Eu tenho que descansar a minha mente para ser mais produtivo, porque não interessa eu focar a minha mente numa coisa que eu vou estar constantemente a repetir, a forçar situação que não vai acontecer. Mas é importante, a doutora usou uma expressão, como é que é? Pomodoro. Técnica de Pomodoro. Técnica de Pomodoro, É bom sim. explicar para quem está, para as pessoas o que é para entenderem. Na técnica de Pomodoro nós focamos a nossa atenção 25 minutos, porque o cérebro humano só está capacitado de ter foco durante 25 minutos. Depois disso, estamos a forçar só, não vai ter foco. Então, depois de 25 minutos eu descanso 5. Pausa. 5. Descanso 5, depois volto novamente, 25, depois descanso 5 e depois volto e depois descanso 30. Pois, Exatamente. é uma técnica de gestão de tempo e produtividade que pode ser implementada em qualquer contexto e onde você vai cronometrar o teu tempo. Por exemplo, eu tenho 1h30. temporizadorzinhos assim, que são mesmo tomates, Sim. né? É um tomatezinho. Se você tem 1h30 para fazer aquela tarefa, você vai fazer aos bocados, por com as etapas. pausas. As pausas são muito importantes para o cérebro. Mas eu agora Sim. tenho uma questão. E depois tem sim, patrão. Sim, não. Era pensar no nosso sistema de educação. As aulas são 45 minutos. Não, mas Professores, aí estás a adquirir conhecimento, ainda não estás a produzir. Adquirir é diferente. Eu posso estar aí, o professor está a falar, porque em algum momento ele vai parar de escrever, em algum momento vai perguntar alguma coisa. Tem sempre aquelas quebras na aula. Não é contínuo. Já se eu estiver a fazer o meu trabalho no computador, é contínuo. Se eu estiver a fazer leitura, é contínuo. Boa. Está a perceber? Ok. É por isso é que as aulas são dinâmicas, têm os seus próprios momentos de questões, de respostas. Enquanto o colega está a responder, você está a relaxar. Sim. E as empresas, hoje em dia, cada vez mais com teletrabalho, as empresas multinacionais, muitas das vezes têm-se reuniões de 1 hora, terminaste a primeira reunião, tens outra 2 horas, terminou a segunda, quase que não tens E tempo para muitas pegar vezes um café. completamente inúteis também. Sim. Há e mesmo depois a reuniões pessoa que resolviam-se por um Totalmente e-mail. A inúteis. cultura das reuniões. E a pessoa nem tem o foco na reunião, não houve nada, não entende nada. Mas isso, por exemplo, vamos colocar num contexto em que até são reuniões específicas, produtivas, ou técnicas e tudo mais. Está nesse ambiente constante.
é um problema para o trabalhador tem que chegar em frente e tentar, porque falo isso porque tem vezes que tu tens reuniões com áreas diferentes, principalmente as multinacionais. O teu colega trabalha no Dubai, está 3 horas à frente, depois vou ter uma reunião com quem está em França, 1 hora menos, depois vou ter... Pois é, em Nova York. São departamentos diferentes em que cada um está a sugar uma parte diferente de ti. E tu precisas de entregar tudo. Esse tipo de ambiente é propenso para tal? E se sim, como é que eu posso encontrar uma técnica que me possa permitir prevenir? Usa a matriz de Haushofer, que é você ver o que é urgente, importante, o que é importante, mas não é urgente, Thomas. o que não é importante, mas também é urgente, e o que não é importante nem é urgente. Essa reunião que não é importante... Sim, o que não é importante não é urgente, eu vou deixar para lá. Não dou atenção. E vou focar naquilo que é importante e urgente, fazer logo o mais rápido possível. Enquanto isso, eu vou fazendo o que é importante, mas não é urgente. E nessa matriz nós ainda podemos delegar, deixar para depois. Exato. E não ficar com a ideia de temos que fazer tudo ao mesmo tempo e já. Essa matriz ela é muito interessante. Você vai pôr os 4 quadradinhos ali e organiza. Não, isso é urgente e é para agora, faça. Sim. Não, até é importante, mas não é urgente. Vou deixar para depois. Olha, é importante, é urgente, delego, porque eu já estou numa outra atividade. Exatamente. Então, esse jogo de cintura, e falava muito bem a doutora, sobre gestão de tempo. Você precisa se organizar. E a questão da síndrome, ela está muito associada também à desorganização, à falta de uma boa estrutura de trabalho, porque nós precisamos ver, ok, na minha empresa tem muita demanda, eu, Alice, como é que eu sento para organizar a minha vida? Tanto a pessoal quanto a profissional, como é que eu organizo o meu tempo, a minha agenda, o que é fácil para a Alice? Olha, a Alice é muito esquecida e o chefe veio, deu uma orientação, depois o colega também deu, tenho que ter papéis, olha, me pediram isso, pediram aquilo. São formas muito simples, mas que vão ajudar a diminuir o estresse, a sobrecarga, a pressão e os erros, né? E sabe porque nós temos o hábito de atribuir as nossas responsabilidades aos outros. Isso. E a empresa é assim, a empresa é assado. E você? Como está a se organizar sozinho? A sua secretária, como é que estás? Pois. Mas, e parte do problema, outra vez, não será exatamente a pessoa não conseguir fazer isso. Por exemplo, eu lembro no meu caso, eu consigo fazer isso para as outras pessoas, tipo as minhas filhas ou as minhas filhas, quando têm um problema qualquer, posso desmiofrar aquilo e digo, olha, não, vamos só, espera, não entres em pânico, vamos, o que é isso, o que é aquilo, então... Primeiro vais fazer isso, depois fazer isso, depois já vai deixar de ser um problema, então está tudo resolvido. Mas para mim não fui capaz de o fazer. Sim, porque estavas muito envolvido. Exato. Como se costuma emocionalmente, dizer. Sim, o quadro só fica direito quem está mais distante. Né? Exato. As suas filhas conseguem, porque você está distanciado e consegue ter um maior panorama da situação consigo mesmo. Não, estás mergulhado na situação, no conflito. Então fica mais difícil de gerir, fica mais difícil de dar conta. Acontece sim, não é porque tiveste muito para baixo, não, acontece com todo mundo, de vez em quando, mas isso é bom, sabe por quê? Traz maturidade, já sabes como lidar. Tem que se aprender com essas situações. Eu sei que no meu caso, né, eu nunca mais fui capaz, depois disso, de me concentrar a 100% da mesma forma. Nunca mais cheguei a... Posso perguntar uma coisa? Procurou um psicólogo? Foi seguido por Eu andei 10 anos em terapia. 10 anos? 10 anos, grupo análise. Não. Nesses casos é bom de cognitivo comportamental, não é? Comportamental mesmo. Muito bom. Muito bom para esses Eu mudei casos. também completamente de área na altura. Portanto, deixei de fazer o que estava a fazer e virei fotógrafo e jornalista. Eu também só assisti já aqui a consulta do Justo. Eu já vi o Justo aproveitar para fazer uma nova consulta. Mas é verdade, há casos, por isso é que se diz, há psicólogos, né? Cada um tem a sua linha terapêutica, mas há patologias que encaixam
fosse melhor em certas É de linhas terapêuticas. coisas comportamentais, né? Exatamente. sim, o meu sim, foi mesmo psicanálise. Então, A psicanálise leva anos e foi às vezes muito nem tempo. sequer, nem por isso, não estou aqui a despromorar a psicanálise, né? Mas pelo que eu vejo, a cognitivo comportamental é mais prática. Mais prático, né? E Às objetiva. vezes nem vale a pena ir ao fundo das coisas, só Sim, mesmo e mudar os nossos objetivo. comportamentos, né? Sim, porque nós vamos trabalhar a tua cognição em relação Sim. às situações e você Exatamente. naturalmente quando receber alta tem armas, tem tudo para lidar Exato. com as futuras situações. Na psicanálise também, mas só que demora muito mais tempo para moldar, Exato, porque exato. não te estão a dizer o que fazer. Né? Exatamente. Tu própria tens que descobrir. Uma coisa que gostaria de perguntar, e acho que também deve ter alguma influência até certo ponto. Há alguns anos ouvia-se muito falar de formas diferentes físicas de organizar o trabalho e os escritórios e coisas assim do género, e falava-se muito em sick building syndrome também, ou seja, a síndrome do edifício doente, não é? Então até que ponto é que pode ter influência uma pessoa estar tipo num sítio sem luz natural ou não saber se é noite, se é dia, se está num cubículo de 1,5 metro por 1,5 metro, se não tem acesso a coisas para relaxar quando é preciso, né? Pronto, houve muito essa onda das empresas tipo Google, então, toda a gente andava a jogar ping-pong e não sei das quantas, tipo, então até que ponto é que essa organização física, digamos, do espaço de trabalho, o aspecto físico, né? Pode ter alguma influência ou não na gestão do stress. E quando nós falamos da responsabilidade da empresa, é exatamente sobre isso. Okay. A empresa tem a obrigação de criar condições de trabalho que sejam saudáveis para os seus colaboradores. E isso passa desde as questões ergonômicas até as questões mais emocionais, afetivas. Tudo isso a empresa deve proporcionar. Eu preciso estar numa cadeira que seja mesmo ergonômica, porque eu vou passar ali sentada 8 horas. Por isso é que existem depois as doenças laborais, né? Que até a própria empresa se responsabiliza, paga, né? Cuida de toda essa estrutura, porque eu adquiri a doença ali, né, em função daquilo. Então, quando nós falamos que a empresa tem uma responsabilidade muito grande na saúde e bem-estar do colaborador, é criando essa estrutura, tanto física quanto de ambiente. A física, vamos olhar para tudo que o colaborador vai usar para o seu trabalho, a cadeira, a mesa, a copa, tudo aquilo que vai ser importante para o físico e a biologia dele estar ali devidamente apta para exercício daquela função. Depois tem a questão muito emocional, afetiva, o ambiente, as cores, o relacionamento, porque às vezes o contacto com os colegas são tóxicos, muita fofoca, falta de sigilo, a própria liderança é agressiva, tem muito assédio moral, assédio sexual, tudo isso vai fazer com que esse colaborador adoeça. Então, é responsabilidade, sim, senhora, da empresa garantir que tanto na estrutura física quanto mental ele consiga dar essa estabilidade ao seu colaborador. Do contrário, ele está a ser, então, aí uma entidade prejudicial para esta pessoa. Ok. E em termos práticos, então, o que é, por exemplo, é melhor open space ou é melhor cada um dos seus escritórios? Aí depende do tipo de trabalho, Sim. do core business da própria empresa, né? Aí vai ser bem subjetivo. Vamos pensar que é uma empresa tipo o Google. Por exemplo, a Google já foi, né? A Google, inclusive, desenvolveu um estudo que é o projeto Sócrates, que ele fala da segurança psicológica. A segurança psicológica hoje é um tema que vem sendo discutido muito a nível das empresas, que é uma ferramenta ou uma abordagem que visa garantir que esta é uma empresa segura para se trabalhar. E não se olha de todo para a empresa, porque a empresa é muito grande, mas para pequenos grupos dentro da empresa, por exemplo, o Departamento de Recursos Humanos, as equipas estão ali montadas, são seguras. Seguras em que sentido? Eu, como colaborador, tenho a possibilidade de, por exemplo, fazer perguntas, cometer erros sem logo ir para a rua, poder estar aberta à comunicação, tenho a possibilidade e a abertura de aprender. São situações que, se forem devidamente vividas, eu tenho uma sensação de bem-estar e consigo me colocar naquele ambiente de trabalho. Então, a empresa tem de criar isso.
E tem mais para reforçar o que a doutora está aqui a dizer, é que nós queremos é que os trabalhadores sejam produtivos, Sim. né? Procurem a autorrealização na nossa empresa, que deixem a sua marca na empresa. E o trabalhador não chega à autorrealização se não tiver esse sentimento de segurança, ter as necessidades básicas, as necessidades de segurança, de pertença, E então- de Eu tenho- autoestima. Não, Sim, não depois- chega. Senão não chega até aí. E então nas empresas nacionais, como é que está isso? Não, tem uma coisa que se for nas nacionais, Mas, Sina, só para terminar a questão desse projeto Sócrates, a Google concluiu que as suas equipas são seguras psicologicamente e, consequentemente, altamente produtivas, porque encontraram essa segurança nos seus colaboradores. mas tem um ponto que eu queria colocar, exatamente relacionado a essa produtividade. Claro que existe a relação aqui, estão mais preocupados em cumprir o horário, e digo isso com tristeza, e a gente sabe que é verdade. Aqui em Angola, as empresas, sobretudo as naturais, as nacionais, acho que eu estava a se referir a isso, estão muito preocupados com o ponto e o horário, menos com a produtividade. Mas felizmente, o país que nós falamos que tem o maior índice de burnout é o Japão, certo? E eu, felizmente, já tive a oportunidade de trabalhar lá. E o que eu vi? Em termos de organização, metodologia, aquilo é tudo super regulado. Hora do almoço bate 12 horas, é 12 horas, todo mundo vai largar o trabalho. Ou seja, aquilo que para mim era um exemplo de uma organização super metódica e talvez um ambiente mais seguro, até porque as empresas japonesas são, pelo que nós temos noção, super produtivas, etc e tal, mas ao mesmo tempo tem esse contrassenso de que De burnout. de o síndrome burnout de burnout. super alto. Como é que se explica isso? Porque eles são muito exigentes. Muita exigência. Sim, é muita pressão no trabalhador, muita exigência. E eles sabem que... Sabe quando somos muitos capazes? Ok. Então, há uma grande A competição. competitividade. Como é que se diz? Competitividade, sim. Exato. E então, nessa é que nós vamos nos estressar. Não é, pode até não ser a própria empresa, mas entre nós, eu tenho que apresentar o melhor projeto. E eu vou me pressionar. E aí começa a haver esses síndromes de burnout. E no Japão deve haver algum fator cultural também no meio disto Não, tudo. no Japão Eu você ia. tem que ser eficiente. Tem que ser muito eficiente. É. Eles competem muito. Eu ia por aí, inclusive o Japão é dos países com índice de suicídio muito alto, exatamente pela questão cultural. Todo mundo tem de ter muito sucesso, Exato. ser bem sucedido. Por exemplo, um homem no Japão precisa estar casado. Lá o divórcio é um absurdo, estar muito bem casado, muito bem posicionado, licenciado até o ano XX. Quando foge um bocado do padrão, acabou, é fracasso, então eu não sou mais útil, eu tenho que sair Aí do a mundo. autorrealização É muita fica exigência. aquém, não é? Sim. E depois todos nós, quando crescemos, idealizamos um futuro. Que é o self ideal. Eu, quando chegar a essa altura, eu vou ter. Mas depois, chega, se você não conseguir, você está atrás do teu sonho, da tua realização, né? Que é, quando chega aos 40, eu tenho que ter X na conta bancária, eu tenho que ter isto, eu tenho que ter aquilo. E eles trabalham muito com base nisso, né? A minha família Metas. espera, com metas, a minha família espera que depois da licenciatura, depois da formação, eu tenha. Metas Isso. culturalmente Eu preciso definidas, né? Sim, Ok. eu preciso de manter esse emprego para chegar até aí. Isso já me pressiona. É Eu normal. lembro-me de E se eu viajar. percebo que não chego até lá, eu dou um tiro na cabeça e vou. É. Sim. Eu lembro-me quando estava a viajar há uns 15 anos atrás no Mali e na Mauritânia, encontrei um japonês e a gente foi se encontrando pelo caminho, porque estávamos mais ou menos a fazer o mesmo percurso. Então eles estavam a tentar explicar-me também que eles tinham terminado a licenciatura e era tipo o último grito deles, porque iam entrar na vida e a partir daí Acabou. nunca mais ia haver nada disso. Mas eu tenho... E para competir com um colega que é tão competente quanto ou mais, ele é capaz de ficar sem dormir para poder ir atrás do trabalho. Então, Uau. aí está. É a necessidade de superação a Sim. toda hora, A toda hora e momento. Porque e a estamos pressão da sempre a competição. Exatamente. É algo que não acontece. Mas Fala assim. não quero ter mais. Mas eu estou interessado, por exemplo, em saber como é que foi, por exemplo, a tua experiência
como é que num trabalho, apesar de ter sido tu o líder, como é que o pessoal lidou com o teu burnout e as outras pessoas que rodeiam, não só na parte profissional, mas na parte pessoal. Como é que foi lidar com isso? Como é que foi o processo? Isso foi... Os meus colegas não me avisaram, não? Os meus funcionários, digamos, e tinha uma sócia também, não me avisaram. Só muito depois é que as pessoas falaram comigo sobre como é que eu era naquela altura, e que não era nada positivo, tive que engolir aí umas críticas bem Não feias. mexeu com a tua autoestima? Foi. Não, quer dizer, depois foi. Tenho uma amiga de longa data que também foi funcionária minha. Ouvindo essas críticas, Foi. como foi? Não, foi assim, era uma coisa que eu já tinha ultrapassado, né? E a pessoa que fez essa crítica também deixou muito claro, naquela altura fizeste isso, foste assim. E sou tua amiga até hoje porque sei que tu não és assim. Era uma fase. Exatamente. Mas, e durante a fase em que teve, por exemplo, em tratamento e tudo mais, adicionando ao fator, querendo ou não, homem, ok? Que nós já sabemos que homem tem um olhar diferente quando estamos a falar de doenças mentais e tudo mais. É sempre, homem não pode ser fraco, homem... Como é que foi? Eu venho de uma cultura onde isso não se coloca, não. Ainda bem. Eu nasci na Bélgica e na minha família somos cinco, sou o mais velho de 5 e nunca houve essa distinção. Por exemplo, nós em casa toda a gente tinha que fazer tudo. Por isso eu também aprendi a costurar, aprendi a tricotar, e as minhas irmãs sabem trocar um pneu e essas coisas, pronto, e sabem mexer, sabem fazer obras em casa, coisas assim do género. Portanto, nunca houve essa coisa do homem tem que ser assim ou assado. Em casa não cresci com isso. Sabe que isso ajudou-te bastante. De certeza. Porque se estivesse na cultura em que o homem não chora, o homem não tem que mostrar fraqueza, seria pior. A pressão seria maior ainda. Se calhar nem estaria cá, né? Mas, olhando agora para trás, o que é que o Yusti acha que foi mais difícil durante o processo de superação? Para mim, a parte difícil foi eu perdi mesmo a empresa, né, na altura e foram as consequências mesmo financeiras e de capacidade de trabalho que eu perdi naquela altura. Então mudei completamente de área, fui fazer outra coisa. Eu também com seu stress, né? Porque trabalhar como freelancer, né? Como jornalista independente, na altura em Portugal não era fácil, né? Viram mais uma profissão. Você já fez tudo. Continua. E então não foi fácil, demorou muito tempo. Até ter, digamos, paz com aquilo que aconteceu, né? Também. Por exemplo, isso para as duas doutoras, vocês chamam pacientes também, não é? Eu gosto de chamar clientes. Ok. Nos vossos cliente parece muito econômico. Sim. Parece, mas Quem paga? Não, mas pode parecer, mas eu explico porque é que eu digo cliente. Porque nem todo mundo que procura um psicólogo tem alguma patologia para ser chamado paciente. ok. Tá aí. Faz sentido. Né? O que eu queria saber, os vossos clientes, provavelmente alguns tornaram-se pacientes, o que tem sido, a vosso ver, o impacto que um burnout tem na relação deles? Digo eu, com parceiro, parceira, familiar, como é que tem sido? Não muito boa, porque as pessoas não percebem o que o outro está a passar. Não tem informação do síndrome de burnout. Às vezes acontece, eu já vivenciei casos em que a
pessoa está a presenciar o síndrome de burnout, já está a dizer, eu não suporto ir para este lugar. E eu comparo, não, tens que ir. Tens que ir, senão vamos perder o pão. Senão vamos... E pressiona ainda mais. E não é aquela pessoa que é companheira e perceber o que é que se passa de facto. Será que alguma coisa está mal aí? Precisas de ajuda ou não? Não vê isto, só vê, vamos perder o pão. E aí pressiona. Não, aguenta, tens que ir. E se ele não aguentar, és fraco. Fraco. Sobretudo no caso dos homens, né? Sim, Exato. sim. Eu falo mais porque o caso que eu presenciei mesmo de um homem que estava a passar por isso. E a companheira não foi muito, vamos assim Não dizer... foi companheira. Foi má companhia mesmo. Sim, mas eu não diria tão má, porque ela também não compreendia a situação, ignorava que o marido estava a passar por aquele síndrome de burnout. E esse é o grande problema das Sim. doenças que não conseguimos ver assim a olho nu, dos problemas que não são visíveis, como por exemplo, tens um câncer, todo mundo sabe, tem os exames ali, então todo mundo se compadece. Quando são essas questões, por exemplo, você vai fazer os exames de burnout e tudo vai dar negativo, porque eu sinto a dor, sinto o mal-estar, mas os exames estão todos limpos. O Então as pessoas hemograma meio é que vão capaz de ficar, estar mas bom. você está fresco, isso é frescura, isso é brincadeira. Então é muito difícil de ser compreensível pela nossa rede de apoio. Porém, e todas as questões psicológicas, mentais, principalmente, tendem a ser mais negligenciadas pelas pessoas à nossa volta. Por quê? Pela falta de informação. A falta de informação leva as pessoas a negligenciarem o cuidado com esses indivíduos que estão a viver essa situação. Então, nessa circunstância, é visível que, na maior parte das vezes, quem vive um burnout, as pessoas nem percebem que está a viver, só que elas são muito afetadas. Por exemplo, a irritabilidade. Em alguns casos em que o indivíduo apresenta irritabilidade, se sou a sua parceira, eu levo por tabela. Tu estás sempre irritado, chegas de serviço, só queres gritar com as crianças, não tem apetite, a pessoa cozinhou com muito amor para si, não quer comer. Isso afeta o relacionamento interpessoal lá em casa. Claro. Então o burnout ele vai ter consequências na sua vida financeira, pessoal, de relacionamentos, tudo vai estar afetado. Aí seria bom termos uma rede de apoio positiva, como dizia muito bem a doutora, ter uma parceira ou um parceiro que procure pelo menos entender, tá bom, ele está a me dizer que sente isso e eu nunca ouvi falar, deixa ir ler, deixa investigar, para eu poder dar o apoio que seja efetivo, que seja funcional para o caso dele. Só que nós também temos muita preguiça, ninguém quer investigar nada. Ainda estudante, não quer ver? Ele está fresco, só Eu já isso vai tenho o meu passar. trabalho, vou estar mais Isso. a ver Não, sobre mas Pois, é muito importante. nós percebemos o que o outro está a passar, só assim que poderemos ser útil Sim. neste momento tão complicado. Até porque no processo de cura a relação, a rede de apoio importa importante, muito. sim. Muito. Nada adianta ali, e fala-se muito até em psicoterapia, imagina que nós estejamos a tratar um adolescente que tem alguma psicopatologia aí diagnosticada. A família precisa colaborar comigo enquanto psicoterapeuta. Com certeza. E Senão haverá dias que terá que estar lá também. terá que estar aqui, senão não vai ser funcional. As pessoas à nossa volta importam muito para o nosso bem-estar, para a nossa melhoria. Então, se nós identificamos que o nosso parceiro, amiga, irmã não está normal, né, aqui entre aspas, não está bem naquilo que é o comum do seu comportamento, eu devo ser um suporte. E paramos de estigmatizar e deixar as coisas sempre muito, é frescura, isso depois passa. E na nossa realidade, quem vai nos ouvir, quem está nos ouvir, vai pensar, mas nosso país nós não temos tempo para ter essas frescuras, dá muito trabalho a se fazer, a fome. E você fica, come on, você vai morrer e vai deixar tudo isso, cidadão. Falou de estigmas. Quais são os principais ou maiores estigmas relacionados, por exemplo, com burnout? Preguiçoso. É preguiçoso, está a inventar desculpas Para não ir continuar a trabalhar. É preguiçoso, não é uma pessoa produtiva, não é um bom colaborador. Todos os adjetivos negativos em relação à performance daquele indivíduo vão ser atribuídos. E a preguiça é uma delas. Às vezes a pessoa está aí no serviço a se arrastar, sem motivação, e ele perde mesmo a força física. Não consegue se colocar em pé, a audição não está tão boa, a visão, tudo aí pode ser afetado. E ele não tem a força física para estar ali, vai ser visto como que você só quer dormir. Você é um preguiçoso, então vai ter muito estigma, muito preconceito em torno disso, sendo que na verdade ele está a padecer ali internamente, né? Recebe isso no trabalho e chega em casa e é a mesma coisa. Isso. Pois.
onde devia receber mais apoio, chega lá. Também é a mesma coisa. E depois é uma situação que se autoalimenta, né? Exatamente. Aquilo que estava a falar. E o indivíduo está lá no meio, como que no meio de guerra, De não é? guerra. Então, Parece por um isso- saco de boxe. Aham. E o medo de sermos chamados de preguiçosos nessa nossa Aí cultura. tentamos fazer Então eu braço. vou mesmo me esforçar, eu não posso demonstrar essa minha fraqueza e depois. E o burnout já vai te dar aquela de brancos na memória que e você não Afeta muito a consegue memória. concentrar-se como deve ser e você próprio começa a duvidar das tuas próprias capacidades como ser humano A procrastinação. e tudo mais e começa a dizer que mas afinal quem sou eu? Afinal sou uma farsa, Isso. eu não consigo nada, eu não sei, eu sou um falhado e por aí, não é verdade? A síndrome do impostor também vai surgir ali no meio disso, não é? Para as duas, doutor, quais são os casos mais extremos de burnout que já, se é que tem assim uma grande diferença de pessoa para pessoa, mas queria assim, se tivesse os casos mais extremos que vocês já tiveram contato com. Eu tive contato com um paciente que estava há 3 anos sem férias. 3 anos sem férias, com muita pressão no trabalho, ele só faltava explodir, literalmente. Dava para perceber o stress de fora. E diziam que ele não podia sair porque era muito importante, porque ele dava suporte informático. Mas tu és um ser humano. Precisas de parar. Até máquina precisa de ser desligada, imagina você. Complicado. Eu lembro uma história de uma atleta minha que estava numa situação dessas e dizia sempre, mas não tenho tempo para mais nada, não sei o quê, saía boa tarde de trabalho, não sei o que disse. Eu, patrão isto, patrão aquilo, disse, mas se tu amanhã cais para o lado, no dia seguinte está lá outra pessoa a fazer Com o que tu estás a certeza. fazer. E um buquê de flores em cima da sua cama. Exatamente. Tu tens que pensar em ti. Tens que pensar em ti. Em tempos aconteceu com alguém muito próxima e que eu amo muito, ela estava a falar há pouco tempo, estava a fazer mestrado e trabalha numa área super puxada, super focada, sabes? Aquela pessoa que não pode deixar mal os seus clientes e tudo mais, até chegou ao ponto em que desmaiou no serviço e acordou na clínica. Só aí é que teve uma... Tomada de consciência. Exato. Precisas de cuidar de ti Porque mesmo. muitas das vezes também é como estávamos a falar do sapo. A pessoa vai aumentando a pressão e às vezes quem está do lado vai se adaptando a esse novo, a essa nova pessoa. Não, e dizem, não, esse gajo aguenta, ele Ou, aguenta tudo. não, sei além o quê. disso, ela agora, é só uma fase porque ela agora está focada para fazer isso. Não, tu sabes, por exemplo, a tua irmã ou a tua amiga é assim, começam a aceitar esse estresse da pessoa, essa demanda da pessoa, que as pessoas validam e essa pessoa também começa a normalizar aquele estado de, como a doutora estava falando, de cansaço, de estresse e tudo mais, é o novo normal. Até chegar Corte. alguém que corta e desliga um pouco as lâmpadas para ver se a pessoa volta. Não, mas a luz, literalmente, a luz apaga Sim, mesmo. sim. Não tem O corpo como. defende-se. Não, Pois. exato. Pois. Eu já vi. Limiar de Entra em- detonação, puxa, detona e acabou. Entra em Chega. autogestão, sei lá, pronto, aquilo... Para, Eu não tive consegues fazer mais contato nada. com casos, não foram pacientes, mas de pessoas próximas, que abandonaram cargos de direção, liderança, com salários altíssimos, para mudarem de organização e irem para cargos onde a remuneração seria inferior, porque já não suportavam todo o estresse crônico que estava a ser vivido naqueles cargos anteriores. Então, essas pessoas chegaram num nível de tanto sofrimento físico e psicológico que olharam para si e disseram, não, eu preciso continuar a viver e não é o dinheiro que vai me matar. Ou seja, essas pessoas tiveram então a inteligência emocional de Mas desligar foram até o desligar a limite, tempo, né? sim, foram até o limite, mas depois chegou o momento de decisão, porque foi dito muito bem pela doutora Eugênia no início, a questão do trabalho tem a ver com a remuneração, o meu salário, eu tenho que sustentar uma família. Felizmente essas pessoas depois perceberam, a longo prazo demorou um tempo,
que o dinheiro não pode me tirar a vida. Essa família que precisa desse pão, antes de qualquer coisa, precisa de mim. Sim. Então abandonaram cargos de liderança onde o salário era superior 2, 3 vezes mais para irem para cargos onde podiam ter equilíbrio aqui que é entre aspas, porque esse equilíbrio é muito discutível entre a vida pessoal e profissional. Porque uma coisa do burnout é que a pessoa está tão sobrecarregada com o trabalho que a vida pessoal acaba sendo negligenciada. Já não tem tempo para a esposa, para os filhos, momentos de lazer, que de uma ou de outra forma é negativo para o desenvolvimento pessoal deste indivíduo. Então é tão grave que você às vezes prefere deixar de ganhar mais para encontrar paz e poder dormir. Exato. Uma das coisas, não sei se é típico ou não, mas que eu vejo também em alguns casos de pessoas que estão com aquele stress extremo e que desleixam um pouco a vida social, pessoal, é que depois se focam muito em coisas de satisfação rápida e, por exemplo, vão comprando coisas. Compraram, tipo, sei lá, mais uma bicicleta, ou mais um carro, ou mais uma moto, ou uma coisa assim do género que dá, tipo, alguma satisfação durante 5 minutos e depois também passa. já está lá num canto. Ou álcool, às vezes. Álcool, Drogas. Com a adição. Isso. A adição, a compulsão alimentar, a má alimentação, depois vão se adotando comportamentos negativos, supostamente para compensar todo aquele cansaço, aquela frustração que se vive e que no fim do dia não compensa nada, só piora. Né? Sim, porque isso. muitos jovens estão caindo nisso. Sai de trabalho, eu não posso ficar sexta-feira sem beber porque ando estressada e não vê que está a adquirir maus hábitos. Não vê. Pois é. Maus hábitos que a longo prazo ou médio prazo podem tornar-se vícios, psicopatologias que depois será muito difícil contornar. E o também- alcoolismo não tem cura. E prejudicam a própria recuperação. Mas se fores à sexta-feira, se fores para os copos com os amigos, não dormes também outra vez mais 2 horas e com álcool no corpo não descansas também. Exato, né? exato. Uau. E depois segunda-feira está cansado. Para Pois, começar não descansou. Mas, doutora Eugênia, por exemplo, se tivesse que dar um conselho para, vamos falar, trabalhadores, né? Porque o burnout é basicamente para trabalhadores. Se pudesse dar um conselho para todas as pessoas que estão nos a ver, qual seria? Som? Top 3. Pronto, Top 3, então, pronto. Sim. Primeiro, organizar-se. Organizar o seu trabalho. Se não sabe como organizar, procura um curso. O conhecimento liberta. Então, procura um curso, faça um curso de organização de trabalho e gestão de tempo. Isso vai ajudar-te. Exercício físico não pode faltar. Ter momentos de seus, de prazer, não pode faltar na sua vida. Como trabalhador, merece isso. Momentos de prazer não significa estar nos copos o tempo todo. É importante realçar. Tá? É importante ter vida social, mas bebedeira não é Eu vida estou social. bem, eu estou bem. Eu tenho sofrido tanto bullying por não beber. Hoje eu estou bem. Estás Continue bem. a falar Estás mesmo. bem mesmo. Estás Não, mesmo está bem. ótimo. Não. Agora, para a doutora Alice, eu vou pedir 3 coisas que faz. Nós falamos muito dos outros e às vezes os próprios especialistas têm problemas em cuidar de si. Eu vejo os médicos, como eu disse, os médicos são as pessoas mais doentes do mundo. 3 coisas que faz para cuidar da sua saúde mental. Eu vou começar por introduzir que eu sou mesmo amante do bem-estar. Hoje eu trago isso como uma filosofia de vida. Meu bem-estar está acima de tudo, E de todos. qualquer coisa e de todos. Então eu vivo isso. De que forma? Eu olho para o básico que funciona. Né? Primeiro, o que é que eu vou fazer como ocupação? Hoje eu não vou trabalhar em lugares que eu já sei que vão dar cabo de mim. Por exemplo, eu não gosto de dinâmicas comuns, essas tradicionais. De entrar às 8, passar às 18, trabalhar até sábado. Minha primeira estratégia é essa. Não vou para ambientes de trabalho que vão entrar em conflito com a minha filosofia de vida.
Na minha filosofia de vida tem tempo, qualidade de vida, estar com os amigos, com a família. Então, esse trabalho, a dada altura, vai chocar. Ponto 2. Eu cuido do meu templo, do meu corpo, através da alimentação e da atividade física. São coisas que eu não negocio. Hoje a minha alimentação é a mais saudável possível, longe de tudo que é industrializado. É um bocado difícil na nossa realidade, mas eu procuro ao máximo me alimentar o mais natural possível e movimentar o meu corpo pelo menos 5 a 6 dias na semana. Um terceiro ponto, que não é o último, mas como só me pediram 3, vou trazer aqui o líder, é a qualidade do sono. Pouco fala sobre o sono, mas o sono tem um papel preponderante no bem-estar do indivíduo. Sim. Então, eu luto para ter um sono de qualidade. E o que é sono de qualidade, Alice? Só para deixar aqui bem claro. É um sono onde nós conseguimos ter aquelas 8 horas num ambiente escuro, tranquilo e dentro do horário entre o nascer do sol e o pôr do sol. Então, a Alice vive baseada nisso que está definido como minha filosofia de vida. E não negocio isso por nada. Posso fazer 2 comentários? Um a cada uma? Posso? A casa também é tua. Eu sei que é tarde já, mas a casa pronto, é tua. E então, primeiro, em relação ao segundo ponto, de exercício físico. Eu, como sou treinador, sou coach, e o que eu noto algumas vezes com atletas meus, começam ou seja, começam com aquilo como diversão, como uma forma de relaxar, de fazer alguma coisa boa para o corpo, mas para algumas pessoas torna-se outro fator de stress. Então, a primeira coisa que eu digo sempre aos meus atletas, às pessoas que eu oriento, quando noto isso, digo sempre: não me deixes o desporto virar outro fator de stress na tua vida. Okay? Pronto, isso é o comentário sim. Em relação. E agora perdi-me um pouco naquilo que. Em relação ao sono. Eu sei muito bem o que é isso, porque em relação ao sono tenho uma condição física que me faz dormir muito pouco e irregularmente e acordar muitas vezes à noite. E então eu sei como é que é importante tentar dormir o máximo possível e isso não é um conselho para as pessoas que não conseguem dormir muito bem à noite, ou sei lá, aproveitam meia horita depois do almoço, qualquer coisa assim do género, encosta também mais um pouco e vai te fazer bem. A recuperação é essencial, mas o Yus também não vai sair aqui sem... Eles disseram 3 pontos, você vai falar 2. E o homem sofre sempre, tenho que manter isso. 2 pontos. O primeiro, como é que estás realmente hoje contigo mesmo, ok? E a segunda seria, o que é que tu gostarias que as pessoas soubessem daquilo que foi o processo todo que passaste e como superaste? Tipo, qual seria a informação útil para as pessoas nesse aspecto? Eu posso começar pelo segundo. Sim. Acho que o segundo é o que a gente tem falado aqui durante o tempo que tivemos até agora. Temos que ter o nosso meio que nos alerta se nós não somos capazes de o fazer ou de descobrir, e depois é isso, é ter os mecanismos, ver exatamente onde é que estamos a errar, onde é que não estamos, né? E desenvolver mecanismos então para que não volte a acontecer. Agora, aprendendo com os erros. Aprendendo com os erros, sempre. Agora, como eu realmente estou neste momento, se for para chorar, chora. Não, já chorei muito, não vou chorar hoje. É assim, eu muito recente, há um ano, né? Passei por uma separação,
E outra fase depressiva que ainda estou a superar neste momento. E fui outra vez apanhado meio de surpresa. E tenho a agradecer a algumas pessoas que estiveram presentes na altura certa, e perceberam que a coisa estava muito má, que andava mesmo com pensamentos muito negros, que me ajudaram naquela altura, né? Portanto, eu venho de um problema dessas portanto, que ainda estou a superar. Não estou 100%. Tenho dias em que me sinto muito mal mesmo. Tenho dias em que não sinto nada. E tem dias em que me tenho aos poucos sentido alegria naquilo que estou a fazer de novo, que tinha desaparecido. E por mais estressante que possa ser, não é? Agora estou a fazer um trabalho interino como professor de educação física ainda por cima, e é aquela área em que eu também fazia sofrer muito os professores quando tinha a idade dos miúdos que estou a dar aulas. Portanto, estou a dar aulas a miúdos entre os 11 e os 12, e depois outro grupo os 15 e 16. Então cada idade tem os seus desafios. E não é fácil, mas estou a gostar, e dou-me conta que estou a gostar, e há muitos anos que não fui empregado de ninguém, né? Eu tinha sempre o meu próprio ritmo, as minhas próprias coisas, e estou a sentir que, apesar do stress de ter que lidar com miúdos que às vezes não são nada fáceis, né? Que me sinto bem por ter aí um determinado ritmo com descanso no meio, né? E então estou no bom caminho. É isso. Ou seja, é um processo. É isso. Nós, para finalizar, estamos mesmo a terminar, antes que fiquem todos cansados, inclusive quem está vendo. Antes que comece a chorar mesmo. Antes que isso. Daqui a pouco dou-te um abraço. Vou precisar mesmo. Group hug. O que é que eu quero fazer? Já quase todas essas perguntas que eu vou fazer, basicamente até já abordamos, mas de uma forma para sintetizar. Então vou fazer pequenas afirmações ou dar pequenas frases e vamos ir no verdadeiro ou falso. Okay? Começar pelo Just. Pode ser? Burnout é apenas um cansaço psicológico. Verdadeiro ou falso? É falso. Quem ama o que faz não tem burnout nunca. Falso. Okay. Muito falso. Muito mesmo. A culpa é sempre da empresa ou do chefe? Falso. É possível recuperar do burnout? É verdadeiro, sim. Exercícios físicos podem ajudar na recuperação? Verdadeiro. Burnout é conhecido oficialmente como uma condição médica atualmente? Sim. Ok. Apenas... Bem, em alguns países, aqui em Angola, não sei. Né? Temos que ver de dar um atestado de médico dizendo que está com burnout e fica em casa, não sei se funciona aqui. Mas onde estudei, por exemplo, sim. Eu sei que a minha irmã mais nova está em casa, e o diagnóstico foi esse mesmo. Alguns países já estão a legislar a questão do burnout para que as empresas tenham ali todo o cuidado e criam estruturas, condições psicossociais, ambientais para o bem-estar dos colaboradores. O Brasil, inclusive, acabou agora de assinar e aprovar agora que as empresas têm de cuidar da saúde mental dos colaboradores. Nós ainda temos um caminho muito árduo a percorrer em relação a isso. Sim. É longo ainda. Ok. Apenas pessoas com profissões estressantes
podem sofrer de burnout? Falso. Falso. Qualquer profissão Sim, está está suscetível. suscetível a passar por isso, dependendo da pressão que Sim. o funcionário. Agora vou fazer o Just errado. Sina, antes de fazer-lo errar, porque a questão do... Para se preparar psicologicamente, porque o burnout não é só sobre o tipo de profissão, mas é muito mais também sobre o que é que eu faço naquele ambiente de trabalho e como é que ele é. Isso pode ser qualquer profissão, qualquer. Agora para o Just Sim, errar. já pode fazê-lo errar. O burnout afeta tanto a saúde mental quanto a saúde física. É verdadeiro. Qual é a parte física? Não consigo fazer nada. É muito simples. Bem simples. A recuperação de burnout leva em média menos de um mês. Falso. Sim. A recuperação Certo. é falso que dizer que é menos de um mês, porque isso vai depender muito das sintomatologias, da gravidade, se é moderada, leve ou grave. Então é falso. Nós não conseguimos precisar quanto tempo vai haver a recuperação. Vai depender de muitos Eu fatores. consigo perceber que o que quero perguntar é se tivesse que passar uma licença para alguém que sofreu burnout, quanto tempo E daria? Olha, tá relaxar. aí. Até outra pergunta, já agora. Até porque as empresas. Não, verdade, porque as empresas, hoje em dia, uma empresa olhar para um trabalhador, porque não pode ser retirado das férias do trabalhador, certo? Certo. Tem de ser uma licença Sim. diferente. E se tivermos que passar uma licença, por exemplo, para um trabalhador que sofreu um burnout, quanto tempo é que acreditam que seria o ideal? O ideal para mim, Certo. 3 meses. Vai desfrutar da vida, esqueça um pouco. Mas, tendo em conta a realidade, isso é o meu sonho, O né? ideal e a realidade Isso depois. é meu sonho, não é? Mas a realidade não pode ir mais que um mês. Ok. Infelizmente, porque o empregador não está para bancar quem não está a produzir. Então, nós temos que olhar ao lado também do empregador. Nesse caso, um mês, sim. Se eu tivesse que trabalhar com esta empresa e com este trabalhador, daria-lhe um mês, mas trabalharia com a empresa para ver as causas deste burnout no indivíduo. Ok. Eu colocaria uma pergunta ao Sina. E Quanto tempo daríamos a um colaborador com câncer para recuperar? Exato. Até ficar melhor. Câncer tem sempre que recuperar, às vezes chega até ser terminal. Exatamente. Pois, mas Porque um colaborador com burnout também pode estar em risco de suicídio. certo. Pode desenvolver doenças no trato físico que podem levá-lo a óbito ou até por exemplo, falamos das questões gastrointestinal, pode ter uma gastrite e essa gastrite precisar de tempo para ser curada, para ser tratada. Então é muito difícil precisar mesmo, mas olhando, como disse muito bem a doutora, para a questão da nossa estrutura e o próprio empregador tem os seus objetivos, produção, fazer dinheiro e etc, né? Aí já são outros 500, porém é muito difícil precisar. Sim. Ok. Todos os sintomas do burnout são visíveis. Já estás Sorry. Não, são visíveis externamente, mas são. Isso é falso. Que todos os sintomas dá para ver e perceber, não? Não é. Não é. Mas se fosse assim tão visível, nós não teríamos. Sim, era Sim. muito mais fácil. Mas Será não. óbvio, né? Sim. Mas não são. Por quê? Porque existem os sintomas psicológicos e até os próprios sintomas físicos, eles não conseguem ser avaliados a nível de exames. Por exemplo, não existe um exame para medirmos se o colaborador tem burnout. Não, o cansaço, por exemplo, que o trabalhador está-se a queixar. Como vão medir esse Como é que cansaço? vamos medir? o hematoma Pois não, é. não vai acusar nada. Pois é, né? Sim. é muito, nem todos são visíveis, né? É muito difícil. É mais ele a dizer, eu me sinto assim, me dói Sem aqui, me dói energia. ali. Vamos medir a energia do paciente. Não tem Não, como. mas há tal hormona da stress, não é? Cortisol. O cortisol. Cortisol, sim. Uhum. Então não estará muito elevado nessas pessoas ou nem por isso?
Eu acredito que esteja, mas eu duvido que o médico vai se dar o trabalho de não se manda para um endocrinologista para medir o cortisol e etc. Seria um bom fator, assim, indicador, mas é muito... Não taxativo. Sim, claro, e nem pode ser considerado único, né? É multifatorial. Exato. Eu sei que, por exemplo, no equivalente nos atletas do burnout, que é o overtraining, né? Portanto, sobrecarga no treino, não há nada que acusa normalmente nos exames de sangue. Só que o atleta não consegue fazer nada, não tem rendimento. Exatamente. E só mesmo com descanso é que vai lá. No fundo é a mesma coisa. Pois, é igualzinho. Mas meramente físico humanos. neste caso, Pois né? é. A penúltima, mas muito importante, a conversa deu para abordar todos os aspectos necessários, não todos porque poderiam passar aqui o dia, mas deu para abordar todos os aspectos necessários do burnout. A doutora, Acredito que sim, o essencial nós conseguimos passar aqui. a doutora Alice, o que é que Sim. ficou de fora? Não, nós abordamos o essencial, inclusive, para que as pessoas consigam identificar em si, para que as empresas também estejam um bocadinho mais alertas. O essencial foi passado, o resto é mesmo na segunda edição do programa. A segunda edição. Por favor, as pessoas assistem, To be continued. as pessoas assistem, mas não subscrevem o canal. Subscrevam, muita informação de valor. E além disso, são consultas livres, basicamente, que as pessoas têm. Então, e eu digo sempre às pessoas, tem questões, ficou alguma pergunta que gostaria de ver esclarecido? Escreve nos comentários. As nossas doutoras, se nós pudermos, vamos perguntar, vamos passar o contacto. Se está a passar por um burnout, se conhece alguém que tem os sinais, pode ir no off ou mesmo nas mensagens, pedir contacto, a gente vai entrar em contacto e fazer a ponte, claro. Isso. Mas só se vocês subscreverem, eu quero a prova. Pode ir de subscritor a cliente no instante. Sim. Sim, talvez um ponto muito importante que não podemos deixar de trazer é só os profissionais que vão dar, então, onde é que eu vou buscar ajuda? Tá bom, Alice, identifiquei que estou Exato. com sintomas, vou para onde? Olha, a princípio não existe um médico, um profissional da área da saúde que seja... que tem essa especificidade. Só o endocrinologista é que trata o burnout, né? Mas é claro, passar por um clínico geral, passar por um psicólogo e depois por um psiquiatra, caso haja necessidade, caso já haja necessidade de medicação. Deixa-te dar um suporte aqui, doutora Alice, quando disse psiquiatra, sabe, nós angolanos temos preconceito com psiquiatra. Quando a doutora Alice diz Psiquiatra trata de maluco. Essa é a ideia do Quando a doutora angolano. Alice diz psiquiatra, quer dizer, quando precisar de um antidepressivo, um ansiolítico, Isso. Psiquiatra é não que pode adianta ir a um clínico geral para Isso. te medicar isto, porque é um psicofármaco. É bom ser alguém da área. É nesse sentido, muito bom, doutora Eugênia. O médico geral pode prescrever? Olha, se prescrever, vai prescrever, mas é geral, não é? Nada como ir num especialista. Exatamente, muito bem Você sabe respondido. a sua dosagem Exatamente. e quais são os fármacos que deve nesse caso ou naquele caso, tendo em conta o seu peso, tendo em conta a gravidade da situação. Pessoas especializadas na área mesmo. Nada né? como O especialista. psiquiatra é um médico. Vamos ao psiquiatra, sem preconceito. O psiquiatra Sim. não trata somente de malucos. Sim, não é essa. a Tem que reflexão. parar com esse conceito. Mas acho que daquilo que eu aprendi hoje, e acho que a mensagem que temos que passar, primeiro para as empresas, aos líderes das empresas, aos departamentos de recursos humanos, fiquem atentos ao ambiente que vocês têm no trabalho, fiquem atentos aos sintomas e às mudanças nos vossos trabalhadores, que é importante, são eles que rentabilizam a empresa. Aliás, só a empresa quando tem as pessoas que possam produzir para vocês. Então, o bem-estar, a saúde deles é essencial, mas a maior responsabilidade está para ti, trabalhador. Tu é que sentes, tu sabes o que é que estás a passar. Então, foi falado aqui vários sinais, várias formas. Presta atenção e se tiver necessidade, procura ajuda. Vamos deixar esse estigma que existe aqui de que quem procura um psicólogo é fraco ou que tudo que é problema relacionado à saúde mental pode ser superado ou com uma viagem, ou nem tudo é assim. Às vezes precisamos mesmo de uma ajuda especializada. Então,
vamos levar as doenças mentais tão sérias quanto nós levamos as doenças físicas, porque muitas das vezes elas tendem até a ser mais graves, porque muitos dos sintomas físicos com uma medicação passa rápido. Sim. Aquilo que está na nossa mente, por norma, acompanha-nos em todo lado. Sim. Exatamente. A todo Então, momento. por favor, vamos ser responsáveis. Não esqueçam, a doutora Alice aqui disse uma coisa que é real. Mesmo depois daquela pressão que a empresa te coloca, se tiveres uma queda, o dia seguinte tudo que vais ter é um buquê de rosas e a seguir alguém a substituí-lo. Então, mais do que aquilo que lhe é exigido, tens de ter noção quais são os teus limites e o que é importante para o teu bem-estar, porque se não estiveres bem, não consegues entregar o melhor de ti para a empresa. O teu bem-estar e Deixa eu só a acrescentar tua volta. assim, Né? a própria empresa também tem que saber quem contrata, onde colocar. Pessoas certas no lugar certo diminui o estresse. Uhum. Então temos que ver quem estamos a contratar. Porque naturalmente existem pessoas que são workaholics. Uhum. E esses nós temos que pôr no lugar certo. Desenvolvimento de projeto, ok, fique lá. Ele vai trabalhar, mas depois vai relaxar porque o projeto já está em andamento, já não é com ele. Ok. Então, temos que saber pôr as pessoas certas no lugar certo. E existem instrumentos para isso. Certo. Mais alguma adição que vocês queiram? Apenas apelar ao cuidado com as pessoas, né? Cada um é responsável por si mesmo. E encontrar, assim, aquilo que a gente chama de prioridades. Sabemos que o trabalho é muito importante para o nosso sustento. Entretanto, a família, o lazer, a diversão, o cuidar da saúde é mais importante ainda. Então, temos de ter essa segunda parte até para podermos exercer bem o nosso trabalho. Então, cuidemos-nos mais para que possamos ser mais produtivos e contribuir para o país. Isso. Ok. Nos conhecermos mais para sabermos onde nos metemos para trabalhar sem estar a nos desestabilizar. Pois é. Top. Então, Eu não tenho mais nada para dizer, só quero já o meu abraço. eu só quero o teu abraço. Então, a todos aqueles que nos acompanham desde o início e aos novos, nosso muito obrigado pelo tempo, que é uma das coisas mais importantes que qualquer ser tem. Espero que tenhamos feito um bom trabalho, tenhamos entregue uma boa informação e aquilo que não foi dito aqui, por favor, falamos aqui muitas vezes, vamos ler um pouquinho, vamos tentar nos informar e aquilo que nós, se tivermos preguiça, é simples, eu já disse, coloca nos comentários que eu venho e respondo para ti. O que eu não souber, vou consultar e a gente responde para vocês. Mas não deixem de subscrever, não deixem de nos acompanhar. Prep Talk. Para as minhas convidadas, doutora Eugênia, muito obrigado, foi um prazer tê-la. Eu agradeço o convite. A doutora Alice, welcome back. Okay. Obrigada. Virá novamente. Com Ao certeza. Just, eu vou dar abraço, O então já não tenho que abraço. agradecer nada. Então, o nosso muito obrigado. Esse foi o nosso podcast sobre o burnout. Espero que vocês tenham gostado. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço. Boa.